A aula de hoje eu vou falar sobre produtividade. O que é isso? É fazer de modo otimizado o seu trabalho, ou seja, fazer mais gastando menos recursos. Esses recursos podem ser materiais, pode ser tempo, seja o que for. Muita gente confunde isso com fazer correndo. Fazer correndo não é legal, fazer correndo atrapalha. Aqui não é fazer correndo, é fazer literalmente usando melhor os recursos, de modo mais inteligente, de modo otimizado, como eu já disse. Durante muito tempo eu fiquei fazendo um estudo, indo em consultórios e ficando medindo, cronometrando o tempo que cada um utilizava. Então, como é que é essa coisa de ritmo, de velocidade? Então eu comecei a estudar um pouco mais isso. Mas foram vários, cara, foram horas e horas e horas medindo, cronometrando literalmente o que os colegas estavam fazendo com todos os tipos e perfis de profissionais. Sabe o que eu descobri? Eu descobri que é o seguinte: o que interessa para a gente é o tempo de sala, é o tempo utilizado no PAC, no ponto de atendimento ao cliente, ou seja, na sala odontológica, né? Não é necessariamente ir apenas na cadeira, por quê? Quanto tempo a gente usa da sala? O paciente está entrando, às vezes ele não está sentado ainda, mas o tempo está contando. Então ele entra, aí ele vai sentar, você vai colocar o jacaré nele, né, o guardanapo, e aí aperta o botão, a cadeira monta, né, deixa ele preparado. Aí você vai pegar na ficha, vai olhar o que vai fazer, enfim. Até efetivamente começar um procedimento propriamente dito, né, até chegar a isso, dá 9,4 minutos, ou seja, vamos arredondar para 10 minutos em média se perde. Ou seja, mas é um perder entre aspas, porque é necessário conversar com o paciente, ter uma interação, essa relação profissional-paciente é importante. Portanto, só para a gente lembrar, o paciente não entra na sala e está direto na cadeira com a boca aberta fazendo alguma coisa. Existe um tempo de preparação e esse tempo de preparação costuma ser de 10 minutos. Começa a medir para você ver todo esse tempo. E quando o paciente acabou o tratamento, faz igual o Masterchef, você levanta a mão e acabou. Não é assim que funciona. Quando acaba, novamente, desmonta todo o paciente, né? Então ele volta para a posição, tira o guardanapo, etc., o babador, né? E aí ele vai se arrumar, ele está com o cabelo meio desarrumado, ele vai se arrumar ainda. Tem um tempo que é necessário também, que ele vai conversar. Esse tempo final, em média, de 5 minutos. Às vezes é um pouco ao contrário, dependendo do perfil de cada profissional. Às vezes é menos no começo e mais no final, depende. Aí você tem uma coisa para prescrever, uma orientação pós-procedimento, pós-cirurgia, então aí depende um pouco de cada um. Mas enfim, aproximadamente 10 no começo e aproximadamente 5 no final, em média, e como eu disse, alguns invertem isso, mas de qualquer forma, em uma sessão de 30 minutos, se a gente ocupa 10 minutos com coisas que não são produção clínica e 5 minutos com coisas que não são produção clínica, porque eu estou limpando a sala, estou arrumando a sala, não importa se no começo aqui ou no final, isso significa que metade do tempo de uma sessão de 30 minutos foi comida, eu não vi, ela desapareceu por conta dessa coisa de relacionamento, de preparação, etc., entre um paciente e outro. Então, quando a gente fala em produtividade, pensa o seguinte: se eu fizer uma sessão de 30 minutos, eu vou ocupar a sala por 30 minutos, mas na prática eu só estou com 15 minutos atendendo aquele paciente, na verdade. A gente se engana achando que está com uns 30 minutos, mas na verdade, efetivamente, a gente está com 15, um pouquinho mais, talvez 20 minutos ali no máximo. Bom, vamos pensar da seguinte maneira: e se eu fizesse então uma sessão de 1 hora? O que acontece? Em uma sessão de 1 hora, quanto tempo o paciente perde naquela entrada? Os mesmos 10 minutos. E quanto tempo o paciente a gente vai perder da sala no final do atendimento, né, com aquele paciente? Os mesmos 5. Ou seja, numa sessão de 60 minutos, né, que é 1 hora, eu vou perder os mesmos 15. Portanto, eu fico com tempo útil de 45 minutos. Repara o que eu quero dizer. Em uma sessão de 30 minutos, eu tenho 15 minutos livres para fazer o procedimento. Quando eu dobro o tempo de sala, eu, na verdade, triplico o tempo útil de procedimento. Isso é produtividade. Se em meia hora eu fazia um procedimento, agora com o tempo triplicado, eu dobro o meu tempo de sala, mas eu triplico a produção, então eu consigo fazer com que, na média, eu usei ali 20 minutos para cada um. Como o mais caro que a gente tem no consultório, o que é mais precioso para a gente é tempo, dessa forma eu consigo fazer em 1 hora 3 procedimentos e não 1. Isso é produtividade. Fora isso, se eu estou fazendo com aquele paciente naquela mesma sessão
clínica, eu consigo anestesiar e fazer 2, 3, 4 procedimentos no mesmo hemiarco, por exemplo, eu vou economizar com os custos variáveis também. Olha que interessante. Então eu tenho uma anestesia só, então já estou economizando bastante, eu tenho um isolamento só, eu tenho vários itens do meu custo variável que vão ser otimizados, vão ser utilizados para 2, 3, 4 procedimentos. Portanto, quando eu tenho o meu custo variável reduzido e o custo-tempo reduzido de forma tão radical, assim eu faço com que a margem de lucro aumente consideravelmente. Essa é a fórmula, é o segredo para a gente poder atender com produtividade e ganhar melhor. Então eu espero que você tenha entendido o que eu quero dizer com isso. Você precisa estudar o plano de tratamento de cada cliente. Então você pega o plano de tratamento do Jorge, do Paulo, da Carla, da Mariana, você vai olhar aquele procedimento, aquele caso e vai otimizar vai organizar o seu atendimento. Então, olha, para esta pessoa eu vou fazer uma sessão aqui de meia hora para tal procedimento, depois uma sessão de 1 hora, uma de 1h30, e naquela 1 hora, 1h30 você vai fazer, por exemplo, 1h30 fazer 4, 5, 6 procedimentos, porque cabem ali. Não fazer nada correndo, fazer otimizando o tempo. Isso é produtividade, ok? Bom, trabalhar com produtividade então é fundamental. Começa a otimizar os seus tratamentos, otimizar o plano de tratamento e você vai ver o quanto você consegue ganhar com isso. Vale muito a pena.